Enquanto a invasão da Ucrânia entra no quarto ano, Vladimir Putin enfrenta problemas que acreditava jamais ter. Um desses problemas são os drones e mísseis de longo alcance da Ucrânia, que agora conseguem atingir Moscou e outros alvos importantes na Rússia. Isso já seria ruim para Vladimir Putin, mas ao menos ele poderia pensar que só precisaria se preocupar com armas de longo alcance da Ucrânia. Esse não é mais o caso, já que a Suécia entrou na arena de longo alcance com um anúncio que vai deixar Vladimir Putin tremendo nas bases. Por isso, a nova arma da Suécia assusta mais Vladimir Putin do que a OTAN. Segundo o relatório da Reuters de 25 de novembro, as Forças Armadas suecas afirmaram isso. O governo do país precisa adquirir mais mísseis de cruzeiro de longo alcance que permitirão à Suécia atingir alvos no interior do território de outro país. Esses mísseis visam dissuadir ataques ao território sueco, diz Carl Johan Edström, chefe do Estado-Maior da Defesa da Suécia. Esses sistemas de armas devem atingir alvos a até 2.000 quilômetros, ou cerca de 1.240 milhas. Com infraestrutura crítica e instalações militares próximas, esse alcance é relevante. Isso mostra que a Suécia quer dissuadir principalmente a Rússia com seus novos mísseis de cruzeiro de longo alcance. A cobertura do relatório de Edström pela Sveriges Television destaca a Rússia como razão principal para a Suécia buscar novos mísseis de cruzeiro, segundo o relatório sueco. A ameaça militar da Rússia deve crescer nos próximos anos. Segundo Edström, as Forças Armadas da Suécia estimam que a Rússia poderá se rearmar significativamente em 2 a 5 anos, mesmo após gastar quase todo o seu arsenal na guerra. A Sveriges Television informa que o relatório de Edström foi elaborado para orientar a Suécia sobre como atingir as metas de capacidade da OTAN, visando fortalecer a defesa dos membros europeus contra a agressão russa. A Reuters cita o ministro da Defesa sueco, Paul Jonsson, em declaração ao veículo. A experiência da guerra na Ucrânia indica que a Rússia está desenvolvendo vigorosamente suas capacidades de longo alcance, tanto com mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos, quanto drones de longo alcance. Precisamos construir um dissuasor mais forte contra essa ameaça. Esse dissuasor parece ser a Suécia comprando mísseis com alcance de até 2.000 quilômetros. Não por acaso, Moscou e Estocolmo estão a cerca da metade desse alcance proposto. A Suécia quer que seus novos mísseis tenham potência suficiente para atingir a capital da Rússia, com bastante alcance de sobra caso seja necessário. No entanto, há uma ressalva. Em seu relatório sobre as declarações de Edström, o Kiev Post afirma que a Suécia só usaria essas armas de longo alcance contra a Rússia se o artigo 5 da Carta da OTAN fosse acionado. A OTAN define o artigo 5 assim. O artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte estabelece que um ataque a um membro da OTAN é considerado um ataque a todos e desencadeia a obrigação de cada membro de prestar assistência. Essa assistência não exige o uso de força armada, pois cada membro da OTAN pode agir conforme seu critério, no sentido de fornecer qualquer apoio e força militar considerados necessários para ajudar um membro da OTAN que está sob ataque. Essa é uma ressalva interessante e bastante inteligente que Edström criou. Colocar os novos mísseis suecos sob o artigo 5 permite à Suécia e à OTAN apresentá-los como defesa, não agressão. Segundo o direito internacional, é um ato de defesa, pois o artigo 5 só seria citado nesse contexto. A Suécia avisa a Rússia que terá mísseis prontos se ela atacar um país da OTAN e que não os usará para outros fins. Além disso, a ressalva protege a Suécia como membro da OTAN. A Suécia tem o poder de invocar o artigo 5 se for atacada em seu próprio território. Putin não pode sair impune ao atacar a Suécia e usar o artigo 5 para fazer a Rússia parecer vítima de um contra-ataque sueco. Um ataque à Suécia é um ataque à OTAN. A Rússia sentiria toda a força dos mísseis suecos em resposta. Isso levanta a questão de quais mísseis a Suécia usará para dissuadir a agressão russa. O relatório de Edström sugere que a Suécia deve adquirir armas de longo alcance, como mísseis de cruzeiro de 2.000 quilômetros. Ele não detalha quais mísseis são ou poderiam ser. A Reuters informa que a Suécia já solicitou mísseis Taurus alemães, que podem ser lançados pelos caças Gripen do país. A Suécia solicitou isso à fabricante Saab.
O Aviationist destaca que o pedido inclui integrar o Taurus ao Gripen, tornando o míssil alemão o principal candidato para os requisitos de Edstrom. Além desse sistema de mísseis, outros também estão em análise, diz a Reuters. No entanto, parece ser o candidato mais provável até que a Suécia identifique outro. Se o Taurus chegar à Suécia, Putin ficará muito descontente. Há muito tempo circulam rumores de que o míssil será enviado para a Ucrânia, embora a Alemanha ainda não tenha se comprometido totalmente a fornecê-lo. A Rússia não quer esse míssil nem na Suécia nem na Ucrânia. Por ter velocidade, alcance e potência, ele poderia devastar vários tipos de alvos russos. A Saab, que é uma das fabricantes dos mísseis Taurus, fornece o básico quando se trata das capacidades dessas armas. A empresa define o Taurus como um míssil ar-superfície, de precisão ideal para operações aéreas exigentes. O Taurus destrói vários tipos de alvos, até instalações fortificadas, profundas e densas de diferentes formatos e tamanhos. Embora isso seja linguagem de marketing, projetada para vender o máximo possível de mísseis, as especificações do Taurus indicam que ele está à altura de muitas das tarefas que a Saab afirma que ele pode realizar. O Taurus é o único míssil de longo alcance com precisão para atingir um andar específico de um prédio. A Saab também afirma que o míssil pode penetrar facilmente as defesas aéreas, embora isso seja difícil de confirmar, já que não há evidências de que o Taurus tenha sido testado em combate, muito menos contra o tipo de defesa aérea que a Rússia possui. O míssil está em serviço desde 2005, e a Alemanha deve tê-lo testado fora de combate para confirmar essas afirmações sobre defesa aérea. Reforçando a afirmação de resistência à defesa aérea, está o fato de que o Taurus contém um sistema de navegação que combina navegação por unidade de medição inercial com um sistema de posicionamento global e um sistema de mapeamento de terreno baseado em imagens. Esse trio permite ao Taurus voar baixo, rumo aos alvos. O míssil fica difícil de ser rastreado e atingido por radares e mísseis de defesa aérea. Em sua altitude mais baixa, o Taurus pode voar a apenas 50 metros ou cerca de 164 pés do solo. O destaque do míssil Taurus, segundo a Saab, é sua ogiva Tandem Mephisto, ideal para alvos fortificados. Com 481 quilos, cerca de 1.060 libras, ela difere bastante das ogivas comuns em mísseis de cruzeiro de longo alcance. O Financial Times explicou em 2024 que a Mephisto é uma ogiva inteligente que penetra no alvo antes de explodir. O sistema de espoleta pode ser programado para detonar a ogiva apenas ao atingir uma parte específica do alvo, como um andar de prédio, ou após atravessar uma superfície reforçada. O objetivo é maximizar o dano à estrutura e torná-la inutilizável. Fabian Hoffmann, então pesquisador de doutorado em tecnologia de mísseis na Universidade de Oslo, explica por que isso é tão importante. O Taurus tem maior poder destrutivo, pois seu sistema de espoleta superior facilita a destruição de estruturas complexas, como pontes. Comparado com o Storm Shadow Scalp, exemplo afirma Hoffmann. Com um motor turbofan, a arma ainda supera o alcance do Storm Shadow. No entanto, o alcance também é uma questão que pode significar que o Taurus não é a arma ideal que Edstrom está procurando. A Saab afirma que esse míssil tem alcance de cerca de 500 quilômetros ou 310 milhas. Isso é impressionante. Mas 500 quilômetros não chegam à metade da distância entre Estocolmo e Moscou, nem aos 2.000 quilômetros que Edstrom diz ser necessário para a Suécia. O Taurus está longe de ser inútil como elemento de dissuasão, apesar dessas questões de alcance. Como míssil ar-superfície, o Taurus é lançado de um caça. A Suécia pode posicionar caças no Mar Báltico e usar o Taurus para atacar alvos na Rússia. O míssil talvez não alcance Moscou de forma confiável, a menos que seja lançado do espaço aéreo russo. Já o treinamento para o uso do Taurus leva cerca de 12 semanas. O Financial Times diz que ligações vazadas entre oficiais alemães revelaram isso. O verdadeiro desafio para a Suécia é integrar o míssil às suas plataformas aéreas, e esse é um problema que a Suécia está trabalhando para resolver neste exato momento. Mesmo assim, não podemos ignorar que o míssil citado pela Reuters não tem o alcance que Edstrom afirma ser necessário para o novo míssil sueco. Então, qual tem?
Infelizmente, essa é uma pergunta difícil de responder, já que Edstrom não dá nenhuma indicação se um míssil que se encaixa na sua descrição está sendo construído na Suécia ou não. Os mísseis Tomahawk dos Estados Unidos da América têm alcance de 1.600 quilômetros, quase 1.000 milhas. Não há evidências de que a Suécia tente comprar esses mísseis, e seus Gripens também não parecem capazes de dispará-los atualmente. Se o míssil ainda não foi definido, com apenas o Taurus parecendo um provável candidato, então a pergunta que precisa ser feita é: por que Putin estaria tão aterrorizado com o que a Suécia planeja fazer? O que assusta Putin não é exatamente o míssil em si, seja qual for. Na verdade, é a possibilidade de uma nação aliada à OTAN, perto da Rússia, ter esse míssil. Isso vai assustar Putin. O presidente da Rússia já temia há muito tempo a entrada da Suécia na OTAN, mesmo antes de o país abandonar a neutralidade para aderir à organização. Putin ficou tão preocupado que a Rússia ameaçou Suécia e Finlândia assim que surgiram os primeiros rumores que a Suécia teria seu processo de adesão à OTAN acelerado como resposta à invasão da Ucrânia por Putin. Em abril de 2022, a British Broadcasting Corporation noticiou que a Rússia alertou a Suécia para não aderir à OTAN, porque essa decisão não traria estabilidade para a Europa. Putin não fez a ameaça diretamente, mas sim por seu porta-voz Dmitry Peskov, que disse que a aliança segue sendo uma ferramenta de confronto. Ao falar sobre a OTAN, Peskov acrescentou que a OTAN não é o tipo de aliança que garante paz e estabilidade, e sua expansão extra não dará mais segurança à Europa. Antes de concluir que a Rússia teria que reequilibrar a situação se a Suécia entrasse para a OTAN. Essas ameaças ignoram que a Rússia causou o desequilíbrio na Europa ao invadir a Ucrânia, quando a verdade já impediu um propagandista russo de inventar outra versão dos fatos. Meses depois, no fim de junho, Putin recuou nas advertências ao perceber que a Suécia ainda entraria na OTAN. Não enfrentamos esses problemas com Suécia e Finlândia, ao contrário da Ucrânia. Não há disputas territoriais. Não temos nada que possa nos incomodar do ponto de vista da adesão da Finlândia ou da Suécia à OTAN, disse o presidente da Rússia durante uma coletiva de imprensa no Turcomenistão no final de junho. Isso é bem diferente dos tipos de declarações que saíram da boca de Peskov em abril do ano anterior. Porém, Putin logo mostrou o quanto estava despreocupado com toda a situação ao emitir outro alerta para a Suécia. Se militares e infraestrutura fossem instalados lá, responderíamos de forma simétrica, criando ameaças iguais aos territórios de onde vieram as ameaças. Putin disse após afirmar que Suécia e Finlândia podem agir como quiserem. Putin disse que a Suécia poderia entrar na OTAN e desfilar como membro à vontade. Se a Suécia tentasse participar das operações da OTAN como membro, a Rússia teria que responder. Isso é uma aula magistral de duplo pensar russo. Se não fosse tão óbvio que Putin ainda tinha problemas com a decisão da Suécia, ele já demonstrava preocupação com o país em 2022. Ele se apavorou quando a Suécia entrou oficialmente na OTAN e o líder russo tem razões para sentir o mesmo. Já mencionamos um deles antes. Assim, a entrada da Suécia na OTAN a inclui no artigo 5 da Carta da OTAN. Antes, a Suécia representava um risco administrável, já que teria que lutar sozinha se a Rússia a atacasse. Agora, com o apoio dos 31 membros da OTAN, a Suécia será defendida caso Putin ataque. A menção de Edstrom de usar os mísseis suecos só com o artigo 5 ativado pode ser mais um aviso a Putin do que uma ressalva. Pode ser como os suecos alertam o líder russo de que a Rússia enfrentará toda a OTAN se atacar a Suécia. Os mísseis lançados contra Moscou desde Estocolmo seriam só o começo. Outro motivo pelo qual a Suécia tomar qualquer tipo de iniciativa militar preocupa Putin é que a Suécia é um país relativamente forte e está muito próxima da Rússia para o conforto de Putin. Embora Suécia e Rússia não compartilhem uma fronteira terrestre, a Suécia tem uma extensa fronteira que se estende até o Mar Báltico, que é a única via marítima que separa a Suécia da Rússia. A Suécia é aliada da Finlândia, Estônia e Letônia, devido à entrada deles na OTAN. Todos os três fazem fronteira com a Rússia e todos podem ser alcançados pelo Mar Báltico. A Suécia ter novos mísseis capazes de alcançar Moscou preocupa não só pelo possível lançamento a partir de Estocolmo.
Putin ficará preocupado, porque mísseis suecos de longo alcance podem ser enviados à linha de frente ou compartilhados com parceiros da OTAN, como a Finlândia, permitindo que as forças aliadas ataquem mais fundo o oeste da Rússia, caso o artigo 5 seja acionado. Mesmo os mísseis Taurus, com alcance de 500 quilômetros, cerca de um quarto dos 2.000 quilômetros discutidos pela Suécia, já poderiam ameaçar locais militares importantes no noroeste da Rússia. Mesmo lançados do leste da Finlândia, não alcançariam Moscou. Helsinki está a cerca de 890 quilômetros da capital russa. Então, uma arma de 500 quilômetros de alcance é insuficiente. Esses desdobramentos reduziriam a distância para vários alvos estratégicos perto da fronteira Finlândia-Rússia. Enquanto um futuro míssil da classe de 2.000 quilômetros finalmente colocaria Moscou propriamente ao alcance. Os vários avisos de Putin à Suécia sobre entrar na OTAN acabam resumidos nesse tipo de cooperação. O presidente da Rússia sabe que o fato de a Suécia estar construindo um estoque de mísseis de cruzeiro de longo alcance significa, essencialmente, que outras nações da OTAN, que estão ainda mais próximas da Rússia e podem estar na mira de Putin antes da Suécia, também terão acesso a esses mísseis. A Suécia voaria para esses países com Gripens e novos mísseis se o artigo 5 fosse ativado. Essas são as razões práticas do medo de Putin diante da iniciativa da Suécia. Porém, há outro motivo para seu temor. A Suécia realmente se prepara para um possível confronto com a Rússia desde o início da invasão de Putin à Ucrânia. Há uma questão de mentalidade aqui quase tão prejudicial para as ambições de Putin quanto a Suécia entrar na OTAN. Em janeiro de 2024, o Conselho de Assuntos Globais de Chicago noticiou que a Suécia orientava seus cidadãos a se prepararem para a guerra, com a Rússia como antagonista óbvio. O ex-comandante das Forças Armadas da Suécia, Mikael Bydén, alertou em janeiro que a guerra da Rússia contra a Ucrânia é só um passo, não o objetivo final. Alguns políticos suecos criticaram a entrega da mensagem como abrupta e divisiva, mas seu espírito era simples. Suecos devem estar prontos para lutar. Em março de 2025, o Serviço de Segurança Nacional da Suécia, declarou que a ameaça russa ao país aumentava. A British Broadcasting Corporation, ON, relatou que incidentes de guerra híbrida e extremismo violento ligados à Rússia estavam crescendo. Isso levou a chefe do Serviço de Segurança Nacional da Suécia, Charlotte von Essen, a alertar que a Suécia enfrentava um risco concreto de que a situação de segurança pudesse se deteriorar ainda mais. Ela alertou que a Suécia deve ficar atenta à propagação de narrativas anti-Estado e teorias da conspiração, enquanto a Rússia trabalhava para desestabilizar uma nação que Putin tentou afirmar que poderia fazer o que quisesse quando se trata de sua própria defesa. O presidente da Rússia claramente não acredita que a Suécia reconheça suas ações. Embora não seja correto dizer que a Suécia esteja se preparando para a guerra, a mentalidade de que é preciso estar preparado para uma luta cresce no país. Putin não quer essa mentalidade se espalhando, pois prefere que a Suécia seja surpreendida. Se mísseis de longo alcance capazes de atingir Moscou chegarem à Suécia, Putin verá que o país está mais alerta e capaz do que gostaria. No final das contas, o relatório de Edstrom afirma o que a Suécia deveria estar fazendo, em vez de colocar suas sugestões em prática. Isso já assusta Putin, especialmente enquanto a Suécia se transforma em membro da OTAN. Isso ameaça imediatamente os planos de expansão do líder russo na Europa. Talvez não sejam as futuras armas suecas de longo alcance que preocupem Putin. A Ucrânia segue desenvolvendo drones de longo alcance e achou novo uso para um deles. Pela primeira vez, a Ucrânia derrubou um helicóptero russo com um drone de longo alcance em território russo. Descubra como a Ucrânia realizou o impossível em nosso vídeo. Inscreva-se no The Military Show para acompanhar como países europeus se preparam para uma guerra com a Rússia. Obrigado por assistir.